Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Mateus capítulo 6, o versículo também 6, que nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nesta semana, vamos meditar um pouco a respeito do seguinte tema: intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a palavra, Deus ele se apresenta como o nosso Pai. Isso mostra que Ele quer ter um relacionamento conosco de pai para filho e de filho para pai. E o que um pai mais valoriza em um relacionamento chama-se intimidade. Os evangelhos, eles relatam com muita clareza que Jesus, ele chamou um grupo de discípulos para estar com ele, para aprender e seguir de perto o seu exemplo. Os anos se passaram, mas a proposta do reino de Deus continua a mesma. Jesus, ele continua a chamar homens e mulheres para serem seus discípulos e fazer a diferença na sociedade que estão inseridos. Uma coisa que precisa estar bem gravada nos nossos corações é que o primeiro motivo que Jesus nos chamou, antes de fazer qualquer coisa para Ele, Ele deseja que estejamos com Ele. Estar com Ele significa viver em comunhão. A maneira de manter esta comunhão é através da oração. Depende da intensidade que nós buscamos a Ele. Recentemente, eu li um livro, e este livro foi escrito por Theodore Roosevelt, chamado A Vida Intensa. E ele relata muito bem o tempo que vivemos, registrando o seguinte: as solicitações da sociedade moderna torna difícil a prática do recolhimento e da meditação. Nós vivemos hoje uma sociedade que exige muito de nós, que solicita muita a nossa atenção, e muitas vezes nós não temos tempo para poder entrar no nosso quarto e ter um período de meditação. Nós vivemos aí a era da correria. Infelizmente, nos dias atuais, a oração ela tem sido ignorada por muitos de nós. Sem perceber, nós estamos abrindo mão de um tempo de intimidade com o Senhor por conta dos nossos muitos afazeres, trabalho, estudos, tarefas de casa, vida social na internet, programas de TV, entre outros. Enfim, qualquer coisa que prenda a nossa atenção por mais tempo que deveria, tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Aquele lugar que Deus deveria ocupar, nós ocupamos esse tempo com outras coisas. No texto aqui em questão, você vai ver que Cristo, ele condena a oração dos fariseus. A proposta aqui é ensinar como se deve orar, porque eles gostavam de orar nas praças para serem vistos pelos outros. E ele mostra que a oração que nós temos que fazer é uma oração secreta, que nós devemos entrar no nosso quarto, que nós devemos trancar a porta e falar com o nosso Pai em secreto, e esse nosso Pai ouvirá e nos recompensará. Algumas pessoas estão acostumadas a orar só no templo. A gente vê o exemplo dos judeus. Outros, porém, acham que o Senhor se manifesta só nos montes. Os samaritanos pensavam assim. Porém, Jesus nos ensina uma oração diferente, que tanto o judeu valorizava quanto os samaritanos estavam acostumados. Jesus nos mostra que nós devemos orar no nosso quarto, no lugar da nossa intimidade. E quando ele foi indagado por alguns ali como se deve orar, Jesus, ele deixa esse texto. Ele fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nesta semana, nós vamos crescer na intimidade com Deus. Vamos orar?
Deus, muito obrigado por mais esta semana que se inicia, que o Espírito Santo do Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha despertar o nosso coração, avivar a nossa vida, para que tenhamos uma vida de oração, porque oração é alimento e do mesmo jeito que o pão está para o corpo, a oração está para a nossa alma. Nos ajude a melhorar, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.